Aleluia, glória a Jesus. Deus abençoe você, sua vida financeira e a sua casa, no nome de Jesus. Bom, dando sequência aqui, eu quero então falar sobre o projeto Casa de Paz, tanto a visão macro para esse ano, como a visão micro, que é, ou seja, a estrutura que nós precisamos para chegar lá. Então seria como visão e missão. A visão onde nós vamos chegar, a missão é como nós vamos chegar lá. Então, o que é o projeto Casa de Paz? Nesse primeiro semestre, então, a gente não tem a data específica, vocês vão entender exatamente daqui a pouco por que a gente não tem a data específica para o lançamento desse projeto. Mas é o seguinte, então o projeto Casa de Paz, o nosso alvo é que cada life tenha pelo menos 2 casas de paz. E como que isso vai funcionar? Vou explicar um pouquinho o projeto. Casa de Paz, então, é um projeto evangelístico que durante 4 semanas não vai acontecer o life nessas 4 semanas da forma como acontece tradicionalmente. Então, o life não é uma multiplicação ainda, mas é como se fosse uma pulverização. Então, pega todo mundo do life e vai pulverizar em 2 casas, pode ser a casa onde o Life se reúne, e mais uma casa, pode ser mais 2 casas, além do original, pode ser mais 3, 4, dependendo da estrutura que nós construirmos para isso. Então, durante essas 4 semanas, nós vamos entregar para vocês, links, onde nós vamos ter vídeos de ministração bem curta, de no máximo 10 minutos, e nós temos um material, vai funcionar mais ou menos como funciona o Life hoje, com perguntas para as pessoas participarem e tudo mais, mas lembrando sempre que o alvo é pregar o Evangelho, esclarecer as pessoas a respeito do Evangelho. E o nosso papel é esse, nós vamos fazer isso, e o Espírito Santo é que convence o coração das pessoas. A gente não vai tentar convencer ninguém, nós vamos atrair as pessoas para esse projeto, convidar pessoas não convertidas para esse projeto. Nós vamos ter essas 4 semanas de ministração do Evangelho, bem na prática, bem simples, e as pessoas que se converterem, então, elas vão ser integradas ao Life, se nós tivermos número suficiente nessas casas de paz. E aí os líderes vão avaliar, os pastores de rede vão ajudar nesse encaixe para avaliar se esse life tem força suficiente para ser um life e continuar crescendo e decolando, ou se não tiver número suficiente, as pessoas que se converteram, pode ser 1, 2 ou 3, seja o número que for, voltar para o life original e continuar agora o life sempre com a visão de multiplicação, porque se não acontecer a multiplicação de imediato, no final dessas 4 semanas, pelo menos a gente ganha nesse life força para multiplicar logo em seguida, certo? Assim que tiver pessoas suficientes para isso. Então o projeto é isso, nós já fizemos isso outras vezes, mas a gente vai fazer um pouco mais coordenado, e a gente tem que ter esse alvo, cada life ter pelo menos mais uma casa de paz. Então o original e mais um, então seriam 2 casas de paz por 4 semanas, tá? Então esse é o projeto. Aí a partir da 5ª semana, então a partir da 5ª semana, nós vamos convidar essas pessoas para continuarem se reunindo nos lives, seja nesse live, nessa mesma casa, ou no original, e aí a gente vai começar o trabalho com essas pessoas, de levar pelo acompanhamento inicial, e todo o processo de consolidação, até nós termos também os batismos, e assim por diante. Eu estou sonhando, inclusive, depois dessa 5ª semana, da 4ª semana, melhor dizendo, a gente também transformar o nosso culto aqui de domingo, no final desse projeto, num culto mesmo um culto evangelístico, de confirmando essas conversões, as pessoas virem aqui na frente, ali formalizando a entrega da vida para Jesus, e também sendo integradas, aquelas que puderem, à igreja também, como o culto aqui de celebração. Então essa é a visão do Casa de Paz. Nós já fizemos isso no passado, a gente já usou o material que foi Pai Nosso na Sua Casa, que foi muito bom na época, mas eu estou querendo experimentar, usar o material agora que a Paz São Paulo está usando. Eles estão usando esse material, um material também do pastor Gilson, e que deu muito certo. A igreja de São Paulo, eles estão fazendo pelo menos
2 projetos desse por ano, e a igreja está crescendo muito, os lives estão crescendo muito. Mas o grande segredo, e eu queria que você prestasse muito atenção nisso, é exatamente o micro. Porque a visão macro é onde a gente quer chegar. Mas e o micro? Onde que a gente aperta os parafusos, onde a gente põe a mão na massa para que esse projeto decole? Então, a estrutura, para funcionar esse projeto, a gente precisa, primeiro, formar discipuladores. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês já sabem disso, mas como que é esse processo de formação de discipuladores. Então, eu preciso formar discipuladores, eu preciso formar líderes de life, eu preciso preparar essas casas de paz, ou seja, orar sobre isso e descobrir as casas que se abrem, ou que vão se abrir para esse projeto, e não vá com espírito de incredulidade. Mas as pessoas não querem abrir suas casas e tal. Irmãos, a gente tem que ter fé, acreditar, porque só nós somos especiais que abrimos a nossa casa, né? A gente entende isso, então nós vamos inspirar as pessoas a isso. E a quarta coisa, eu vou voltar aqui que eu quero ser bem didático. Essa estrutura forma aqui cinco pontos importantes. Então, primeiro, formar discipuladores. Segundo, formar líderes de life. Terceiro, preparar a casa que vai receber essa casa de paz, né? Então, a casa que vai receber. Quarto, nós vamos ter uma imersão aqui na igreja no dia 24 e 25 de fevereiro. Então, todos esses discipuladores, líderes em treinamentos e mesmo membros, você deve convidar para participar dessa imersão. Vai ser sexta-noite com o pastor Gilson, e no sábado nós vamos ter uma programação que a gente está elaborando, mas o pastor Eibe vai estar aqui ministrando. Então vai ser assim um jorrar de unção, de capacitação para esse projeto. Então a gente está voltando mesmo o nosso foco para fortalecer e dar todas as condições para as pessoas, para os nossos lives de crescerem. E a quinta coisa importante é que no último Tadel, antes do lançamento do projeto, nós queremos que todas essas pessoas, discipuladores e líderes de life que foram formados para o projeto Casa de Paz, nós vamos ter um Tadel diferenciado, porque esse Tadel nós vamos receber essas pessoas, nós vamos orar por essas pessoas, vamos derramar unção sobre a vida dessas pessoas. Ou seja, a gente quer levar muito a sério esse projeto, muito a sério, porque nós temos a visão celestial. Então a gente vai tratar o micro com a mesma reverência que nós tratamos o macro, a visão celestial. Isso é muito importante, nós temos essa conexão. Então, o quinto ponto aqui é trazer todos esses novos líderes, discipuladores, para o último Tadel anterior ao início do projeto, para receberem oração e unção de envio. Então, a gente quer ver dezenas e dezenas de pessoas aqui, né, participando do Tadel, pelo menos nesse último Tadel, antes do projeto, onde nós vamos orar e abençoar a vida dessas pessoas. Amém? Até aqui tudo bem? Vocês estão comigo? Amém. Então, guarde muito esses 5 pontos que são bem importantes, que é a estrutura. E aí que eu falo, tanto a quantidade de casas de paz, quanto a data do início desse projeto, vai depender dessa estrutura que nós vamos formar. Vai depender dessa estrutura. E aí, para essa estrutura, a gente vai ter, eu vou falar já, mas para formar discipuladores e formar líderes de life, nós temos todo um trilho. Então, a gente tem que começar a levar essas pessoas pelo trilho. Se você conseguir levar um número grande de pessoas, o Casa de Paz não tem problema se funcionar durante 4 semanas com o líder e mais um casal, mais 2 pessoas, não tem problema. É um projeto evangelístico. Se tiver uma pessoa lá fiel em 4 semanas, ótimo. Não tem nenhum problema. Então a gente pode ter, cada life, pode ter 2, 3, 4, 5 casas de paz, dependendo da quantidade de líderes para liderar essa casa de paz. Amém? Então isso é o que vai ser o fator determinante e limitador nesse sentido. Tá? Agora então, a formação de discipuladores. Eu vou dar uma passada aqui e vai ser bem rápido, que a gente vai terminar já. Mas também de algo que os irmãos já conhecem, mas eu quero passar aqui com vocês com calma. Então, o trilho do discipulador, para a gente formar discipuladores. Por que o trilho do discipulador é diferente do trilho do líder de life? Pelo óbvio, porque um é para formar líder, outro é para formar discipulador, certo? Então não pode ser o mesmo trilho. E a exigência para se formar discipulador é menor, vocês vão perceber, do que para formar líderes de life. E às vezes a pessoa, ela tem esse alvo, eu quero, não me sinto
chamado, ou não sinto habilidade ou vontade de liderar a Life, mas eu quero ajudar a cuidar de pessoas. Então ela vai passar pelo trilho de discipulador. Só que tem um detalhe, irmãos, tem um detalhe. Vocês vão perceber aqui que a grande maioria dos membros do Life, sem saber, eles estão passando pelo trilho de discipulador, sem saber. Isso que é muito legal. Então a gente tendo essa visão macro, a gente sabe onde encaixar as pessoas e levar essas pessoas para esse processo de crescimento. Então vamos lá, vamos passar bem rapidinho aqui o trilho do discipulador. São 9 pontos. O primeiro deles é ser membro da Past Church. E os irmãos sabem que para ser membro da Past Church, né, a pessoa passa pelo café com o pastor. Então, esse é um ponto importante, vocês já sabem disso, porque o café com o pastor é onde as pessoas firmam formalmente essa aliança com a Past Church, né? E para ser membro, então a pessoa precisa participar. A exigência é muito básica, ou ela pode participar ou só do Life, de repente ela não pode vir para o culto, mas ela participa do Life, ela é membro. Às vezes ela não está ainda no Life, mas ela é membro, ela participa do culto, ela é membro. E a gente vai estimular essas pessoas também a servirem em algum ministério. Então a exigência é bem básica para ser um membro da Past Church. O segundo ponto do trilho, então, para ser discipulador, aí a gente vai levar a pessoa ao segundo passo, que é ela frequentar o culto e o Life. Então, para ser um discipulador, não dá alguém que só vai para o Life e não vai para o culto, ou vice-versa. Então, ela tem que frequentar o culto e o Life. O terceiro, ela completar o acompanhamento inicial e se comprometer a completar os outros 2 níveis. Eu não estou focando nos outros 2 níveis porque nós nem instruímos os irmãos nisso. Então, nosso foco é no acompanhamento inicial. A pessoa se comprometer, passar pelo acompanhamento inicial. E isso depende muito de nós como líder. Então, você percebe a visão macro, a visão celestial, mas a visão micro. Quando você está levando uma pessoa pelo acompanhamento inicial, que é aquele livrinho com 8 lições, nós estamos trabalhando pela visão macro. Mesmo que essa pessoa demore para ser um discipulador, mas o dia que ela despertar, ela já passou por esse processo. Ela foi consolidada na fé. Então são muitas coisas que acontecem, né, nesse processo praticamente automaticamente. Tá? Então esse é o terceiro. O quarto é completar a classe nova criatura. E a classe nova criatura, eu tenho aqui uma notícia para vocês. A gente não estava dando foco também na classe nova criatura, não porque não é importante, é porque a gente estava estruturando isso para essa nova fase do mundo que a gente está vivendo. Então, ao invés de ter uma classe física aqui, presencial, nós estamos colocando esse material numa plataforma, numa qualidade de filmagem muito boa, né? Isso já foi feito bem profissional, e também uma plataforma, como se fosse uma plataforma de EAD, e também está praticamente pronto, né? Hoje eu recebi a notícia que os últimos detalhes, né, que a gente precisava acertar, a gente acertou, graças aí ao pastor Júnior, que terminou esse processo, e agora nós vamos marcar o lançamento da classe Nova Criatura. E a classe Nova Criatura, só para vocês saberem, é um intensivo de 10 horas de classe online. Então isso a pessoa pode fazer ao longo de semanas ou de meses, dependendo da disponibilidade dela, e são vídeos bem curtos, com questões bem fáceis, mas irmãos, pensem em algo que aprofunda a fé. Eu quero que você entenda isso, que há 2 coisas importantes aqui que eu quero focar. Primeira delas, nós queremos formar discipuladores enraizados na palavra de Deus, pessoas que conhecem minimamente a palavra de Deus. Só que enquanto nós estamos fazendo isso, nós estamos levando as pessoas a ter experiência com a palavra de Deus, a amar a palavra de Deus. Então a gente vai consolidando a fé das pessoas. Enquanto a gente faz isso, a gente também já está formando discipuladores. Então isso é muito importante. Então a gente vai marcar a data de lançamento e não vai demorar, porque agora é os últimos detalhes da plataforma. E quando a gente fizer esse lançamento, eu estou fazendo questão de falar isso aqui, para que a gente não fale, é um curso lá, a classe Nova Criatura. Não. É a visão macro, a visão celestial e o micro. Você é líder de Life, então você vai estimular agora aqui, não só aqueles que vão ser discipuladores, mas todos os membros do Life a participarem. É óbvio que você já começa a peneirar, porque você estimula, e alguns talvez não vão querer fazer agora.
Ah, não, não tenho tempo e tá. Ok, não é obrigado, o curso vai ficar lá e a pessoa pode fazer daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, não tem problema. Só que essa pessoa não está passando pelo trilho, então eu não vou colocar foco nessa pessoa para torná-la discipuladora, você percebe? Agora, aqui já começa aqueles membros fiéis e idôneos capazes de ensinar a outros, tá? Então isso precisa acontecer já logo imediato. Por isso que eu falei, não estamos lançando o projeto Casa de Paz, vai acontecer em março, que era a minha digamos, expectativa, mas eu estou mais focado na estrutura primeiro, na estrutura para a gente poder chegar lá. Então a gente não vai abrir mão dessas coisas, desses 4 pontos que eu falei aqui, tá? Então completar a classe Nova Criatura. O 5º ponto, completar o Expresso 1. Então nós já temos data do Expresso 1 nesse primeiro semestre. Então quando a gente falar data, ninguém vai falar, eu vou ver quem que vai. Não, eu já estou focado, eu preciso levantar os discipuladores, então eu já estou trabalhando com eles, já estou incentivando, a gente vai lançar a data já está na agenda, na verdade, é só questão de avisar, mas a pessoa participar do Expresso 1, ser batizado no Espírito Santo, e a gente vai ter também antes da Casa de Paz, eu quero fazer isso periodicamente, mas um grande evento aqui na igreja de fogo, vai ser um dia que nós vamos vir para cá, você vai trazer o seu life, e nós vamos deixar aqui o fogo de Deus aqui, incendiar os nossos corações, e vai ser um momento muito especial. Então as pessoas também vão ter essa experiência, né? Aqueles que ainda não tiveram essa experiência, ou seja, nós vamos dar todos os recursos para que isso aconteça. O 7º, ser dizimista fiel. Então nós vamos entrar nesse assunto, porque a gente quer pessoas que sejam fiéis e idôneas. Então para ser discipulador precisa ser dizimista fiel? Sim, porque a gente está ensinando as pessoas princípios. Ninguém é obrigado a dar dízimo, mas nós ensinamos os princípios, e à medida que a pessoa absorve isso, então ela está habilitada. Então você percebe como não é complicado, é muito simples, mas é trabalhoso. Pegar cada peça e encaixar. Eu preciso saber o que está acontecendo com a pessoa, porque nós não queremos colocar discipuladores nessa posição, sem ter convicção da fidelidade e do comprometimento dessas pessoas com o reino de Deus. Amém? Vocês estão comigo? 8. Que aí o 8 e o 9 é quase que automático. Chegou no 7 aqui, o 8 é assistir os vídeos de treinamento para discipulador e preencher o questionário dos vídeos e enviar para o seu líder de life. E o link está aí, é paz.church discipulador. Então, vocês vão ver que nesse vídeo são pequenos vídeos, são 3 vídeos de mais ou menos 10 minutos cada, onde o próprio pastor Abe, a gente tinha gravado isso, mas eu descartei porque hoje o nosso acompanhamento inicial é idêntico ao que a Paz Church está usando. Então vocês vão ver lá que é o pastor Abe que está ensinando a usar o manual do discipulador, né? Porque a pessoa vai ser um discipulador, então ela precisa saber como manusear esse manual para ensinar outros, para levar outras pessoas a passarem pelo acompanhamento inicial. Então a pessoa tem que assistir esse vídeo, ela assistiu o vídeo, ela preenche um questionário muito simples, muito básico, e ela coloca o endereço do seu discipulador e do seu líder de life, o endereço de e-mail, e ele já vai receber automaticamente isso. Recebeu, o discipulador dá um ok, que é o 9º passo aqui, ser aprovado para ser discipulador pelo líder de life, né? Então esse é um ponto muito importante, e mais uma vez eu reforço, porque o nosso alvo não é colocar pessoas com problema de caráter, com fragilidade espiritual na posição de discipulador, porque nós como igreja temos uma responsabilidade muito grande. Uma vez que eu chego e falo para alguém, um novo convertido, esse irmão aqui, ele me ajuda a pastorear, discipular os membros do Life. Então o que eu estou dando? Autoridade para essa pessoa. Eu estou dando uma autoridade para ela, e essa autoridade significa o seguinte, você pode confiar nela, você pode abrir o seu coração, você pode pedir aconselhamento. Eu não estou dizendo que essa pessoa tem que ser perfeita e conhecedora de tudo, mas ela precisa ter idoneidade, ela precisa ter fidelidade, porque aquilo que ela não souber, que ela tiver dificuldade, obviamente, ela tem o líder de life, ela tem o pastor, ela tem toda a estrutura para ajudá-la, mas precisa ter essa idoneidade. Então a gente quer certificar de que isso de fato vai acontecer. Então esses são os 9 passos
que as pessoas precisam passar para serem discipuladores. Então, mãos à massa nesse sentido, vamos para cima, vamos trabalhar as pessoas, vamos trazer as pessoas para o Expresso, vamos levar o povo pelo acompanhamento inicial, a gente já tem o material e vamos lançar a classe Nova Criatura. Agora, só para terminar aqui, irmãos, mais um minutinho, eu quero dar uma passada com vocês, então, agora no trilho do líder de Life Group. Então é muito importante esses 2 trilhos para nós formarmos essa estrutura base para a nossa casa de paz. Então vamos lá, o trilho do Life. Também são 9 qualificações. Então o primeiro deles é ser discipulador, ou seja, passou por todos aqueles passos, então ela já cumpriu o passo número 1 para ser um líder de Life. Qual que é o número 2? Ser batizado por imersão. Não que o discipulador não precise, mas às vezes está no processo ainda, a pessoa já está consolidada e tudo mais, já passou por tudo isso, mas é uma questão só de agenda, então por isso que veio aqui para o trilho número 2. Então para líder de célula, ela precisa ser batizado por imersão. O 3, ela precisa completar o TLC. O TLC é o treinamento de líderes de célula, ou líderes de life. Esse daqui fica em suspenso, tanto que está em cor diferente. E por quê? Porque nós não temos isso pronto ainda. A gente tem um material muito antigo, que também está sendo reformulado para ser dado em videoaula. Então a gente está dispensando esse passo aqui, mas é importante a pessoa saber, líder de life, que ela vai precisar fazer esse curso assim que nós tivermos essa estrutura pronta. O 4, completar o Expresso 2. Então a gente vai ter também o Expresso 2, então você fique atento na data, a gente já tem a data também. A hora que tiver o Expresso 2, então as pessoas que você está trabalhando para serem líderes de life, traz para o Expresso 2, mesmo que não tenha feito o Expresso 1, e até deixa eu justificar aqui o porquê. O porquê? Porque nós, na nossa agenda, nós colocamos esse ano, primeiro o Expresso 2 e depois o Expresso 1. Alguém fala, mas a ordem não deveria ser inversa? Teoricamente sim, mas na verdade nós fizemos o Expresso 1 o ano passado e o próximo seria o 2, porque a gente tem muitos líderes de life esperando passar pelo 2 para ser formalizado como líder. Então a gente vai fazer o 2, acho que já tem a data, se não me engano, fevereiro ou março, e depois ainda no primeiro semestre, antes da Casa de Paz, o Expresso 1. Então fique atento nessas datas, para você já trazer as pessoas para participarem do Expresso 2. O 5, frequentar fielmente o Tadel por 2 meses antes de se tornar líder e continuar firme no Tadel. Então o Tadel, ele é aberto para todo mundo e não é obrigado para ninguém. Mas quem quer ser líder de life, então precisa estar comprometido com o Tadel. Então nós precisamos trazer essas pessoas que estão sendo treinadas para já frequentarem o Tadel antes de serem líderes de life. Então já no próximo Tadel, que vai acontecer só em fevereiro, você já traz esse povo. E 6, completar os outros 2 níveis de discipulado, que a gente também está devendo para vocês, e nós não estamos focando nisso, mas a gente vai voltar a falar sobre isso. O 7, auxiliar o líder de life a pastorear e conduzir 2 ou mais pessoas através do livro do acompanhamento inicial. Então a pessoa, ela já passou pelo trilho de discipulador, ela está habilitada para passar alguém pelo acompanhamento inicial. Então antes de ser líder de life, que ela tenha essa experiência de passar algumas pessoas, pelo menos 2, pelo acompanhamento inicial. O 8, que aqui ele é bem amplo, que é vida cristã exemplar, né? O que é vida cristã exemplar? Então inclui o casamento legalizado, né? Esse discipulado pessoal com alguém que aprova que a pessoa, ela não é perfeita, mas ela tem o coração quebrantado, ela é uma pessoa arrependida, uma pessoa pronta para ser corrigida. Então é uma vida cristã exemplar. E por último, o 9 é passar por uma entrevista com o pastor de rede. Então o pastor de rede precisa estar ciente da qualificação dessa pessoa. Então são esses passos que a gente tem que trabalhar fielmente antes do Casa de Paz. Essas pessoas estão habilitadas, isso vai determinar o número de casas de paz que nós vamos ter. Amém? Vocês estão comigo, queridos? Amém? Então vamos ficar em pé, por favor. Amém. Diante de tudo que nós participamos aqui,
de tudo que o Espírito Santo está fazendo. A gente quer ter esse momento agora de entronizar o nosso Senhor, mas principalmente invocar o nome do Senhor, invocar esta unção sobre as nossas vidas, invocar essa unção sobre o nosso life. Nós saímos daqui assim incendiados no nosso coração por essa obra, por essa visão macro, mas essa disposição do micro, de colocar a mão na massa. Mas para isso vamos ter esse momento, vamos tirar esses minutos aqui de adoração e de oração. Então eu te convido agora a se colocar diante do Senhor, no nome de Jesus. Eu vejo a nuvem e entro nela. Eu quero ver tua glória como viu Moisés. Relances de luz, sons de trovão, mas não tenho medo, não tenho medo. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Tua beleza me encanta, me pego em teus olhos. Eu quero andar na presença como andou Jesus. Tua glória me envolve, estou coberto, mas não tenho medo, não tenho medo. Mostra-nos, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Eu quero olhar, eu quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença que é o meu lugar. Quero olhar na
Ah, Senhor, como nós amamos, Pai. Quando nós amamos a Tua presença, Senhor. Amamos a Tua presença, Senhor. Senhor, o que nós mais queremos, Pai, além de estar na Tua presença, Senhor, é sermos a revelação dessa presença ao mundo, Senhor. Sermos a revelação dessa presença gloriosa, Senhor, que nos sustenta, que nos enche, Senhor, de paz, que nos enche, ó Deus, de um êxtase, ó Deus, que nenhum outro lugar, Senhor, nos proporciona isso. Por isso, Senhor, que sejamos cheios e transbordantes dessa presença, para manifestar essa presença ao mundo. Senhor, que ao nos reunirmos, ó Pai, Senhor, nas nossas reuniões de life, de reuniões de discipulado, de aconselhamento, Senhor, que essa presença seja manifesta, Senhor. No nome de Jesus nós oramos por isso, porque nós Te amamos, Senhor, nós Te amamos com todo o nosso coração. Todo o nosso coração, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Eu queria te incentivar nesses minutinhos aqui, antes de encerrarmos, de você se reunir com os irmãos, preferencialmente que são do seu life, que estão aqui espalhados em algum lugar. Se for muito grande esse grupo, se reúna, divida em 2 ou 3 grupos, mas começa a orar agora por tudo isso, essa visão celestial, essa visão micro também, que nós possamos orar. E se você está sozinho, junte com mais 1 ou 2, 3 aí, vamos orar por essa presença de Deus maravilhosa, impactando a nossa vida, incendiando o nosso coração. E se você tiver alguma palavra de conhecimento, também que você possa ministrar na vida dos seus irmãos, no nome de Jesus. Obrigado, Jesus, Te amamos tanto, Te amamos tanto.
reina é o Senhor, a verdade sempre reinará. Terra e céu, glorifiquem seu santo nome, reina exaltado o Rei. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso. Nós abençoamos a vida de cada um dos nossos irmãos aqui. Senhor, que o Senhor possa ampliar essa visão nos nossos corações. Senhor, através de experiências, através de sonhos. Pai, do tempo sozinho contigo. Abençoamos, ó Deus, os nossos lives. Declaramos esse ano, Pai, como um ano de grande crescimento e multiplicação. Senhor, avançando, ó Deus, de direção ao alvo, preparando o mundo para o Teu retorno, Jesus, porque esse é o nosso foco. A noiva, o Espírito e a noiva dizem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para isso nós vivemos, Senhor, esperando esse dia e preparando-nos para esse dia, no nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Só quero reforçar duas coisas aqui. Então, nosso Tadel, sempre na segunda sexta-feira de cada mês. Então, no mês de fevereiro a gente vai ter o Tadel na segunda sexta. E na última sexta a gente vai ter imersão, que vai ser sexta e sábado. Então, prepare a agenda para isso, prepare o seu life. E a imersão, obviamente, todos os líderes de life, líder em treinamento, discipulador em treinamento, mas aquele que conseguir mobilizar o life para vir e participar não vai se arrepender disso, vai ser muito, muito poderoso. Então o pastor Gil estará com a gente e o pastor Eibe também. E o último aviso, em junho, eu não lembro exatamente a data, mas nós temos a nossa Paz Conference, que é a conferência de toda a Paz Church ao redor do Brasil e do mundo, que vai acontecer em São Paulo. Então é muito importante nós como igreja também nos prepararmos, porque são os eventos que marcam a nossa vida, marcam o nosso coração. Então tem o site, nós temos divulgado bastante aqui, para você entrar, fazer a sua inscrição, são lotes, né? Quanto mais cedo nós fizermos, mais barato fica, né? Vão ter vários preletores de muitos lugares, vai ser muito poderoso. Então se prepare também para esse evento. E em fevereiro agora, além de tudo isso que eu falei, tem o acampamento Difflin também, que eu quero muito ver os jovens se mobilizando para participarem, para romper as barreiras, para pagar o preço que for necessário, porque tudo isso faz parte do micro, né? Tudo isso que nós fazemos contribui com essa visão espiritual. Então Deus está levantando jovens de uma forma muito especial na nossa igreja, pessoas enraizadas, pessoas frutíferas, e o acampamento faz parte disso. Então não veja como algo, é difícil, não, paga um preço para ir, que vai valer a pena. Amém? Deus abençoe vocês, obrigado pela presença aqui.